Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 48, né? Então, agora nós vamos começar no livro Missionário da Luz, né? Reencarnação é o título, né? Mas é a reencarnação, no capítulo trata-se da reencarnação de Segismundo. Você entendeu? Então, vamos ter essa mensagem como uma generalização em matéria de responsabilidade e de acontecimentos. E ao mesmo tempo não vamos generalizar, porque cada caso é um caso. Você entendeu? E com o passar do tempo na leitura, com o passar do tempo com os vídeos, nós vamos assim introduzindo vários processos que ocorrem com outros tipos de reencarnações, né? Nós vamos tentar explicar algumas coisas com relação assim, o autismo, né? O Alzheimer, o mal de Parkinson, enfim, a microcefalia, os anicéfalos. Nós vamos tentar, sim, explicar com o passar do tempo, conforme o tema nos der oportunidade, nós vamos tratar desse assunto aqui agora também. Porque as reencarnações, né? As reencarnações expiatórias, as reencarnações provatórias, as reencarnações de regeneração, as reencarnações dos missionários, né? Então nós vamos tentar, sim, fazer um apanhado. Tentar. Se não conseguir, não tem problema. O importante o objetivo é a intenção que nós temos em querer passar a mensagem. E com todo respeito, cada um dá aquilo que tem, né? Ninguém dá o que não tem. Então, o que eu tenho, o que eu conheço, eu estou tentando passar, assim, um pouquinho para vocês, para você, né, que está aí assistindo. Espero que você aproveite, sabe por quê? Porque nós ainda havemos de nos rever milhões de vezes. Não é a primeira vez que nós nos reencontramos e não vai nem ser a última. E um dia nós ainda vamos bater nas costas uns dos outros, noutros mundos, noutras dimensões, vamos nos abraçar e vamos nos dizer assim um para os outros: vencemos, né? Pois é, vencemos. Então, olha só para você ver como que começa. Olha, André Luiz dizendo assim, ó: senti meditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico de Adelino e Raquel. André Luiz ficou emocionado por quê? Porque até aquele momento, no mundo espiritual, André Luiz ainda não tinha tido a oportunidade de presenciar um caso de reencarnação. Ele ainda não tinha tido a oportunidade. Ele ainda tinha em mente aquelas dúvidas. Como será que se dá? Como que ocorre? Então, Alexandre, né, o convidou. André, vamos analisar assim, André,
me acompanhe até a casa de Adelino e de Raquel, para você presenciar lá um caso de reencarnação. Eu estou assim, folheando para você ter uma noção. Você aceita, André? No entanto, você viu aqui, ó, senti-me ditoso e emocionado quando Alexandre me convidou a visitar em companhia dele o ambiente doméstico de Adelina e Raquel. O ambiente doméstico aqui na Terra. Eles vieram em espírito aqui na Terra. Adelino e Raquel encontravam-se no corpo físico. E eles em espírito. Alexandre e André Luiz. Onde se verificará a reencarnação de Segismundo. Viu só o que eu acabei de dizer? Era a primeira vez que André Luiz ia presenciar um caso de reencarnação. Profundo contentamento atravessava de meu espírito, porquanto era a primeira vez que iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. É o que eu acabei de dizer. Gente, graças a Deus, sabe? Eu tenho uma memória fotográfica. Se eu quisesse, eu não precisaria ler nenhuma página dessas 54 páginas. Eu não necessitaria de ler. Eu recitaria elas todas sem a necessidade de folheá-las, uma a uma. Mas, como é necessário e faz parte da programação do trabalho que nós realizamos aqui, é necessário que eu leia, que eu tece comentários, para que possamos nos interagir, eu e você, para você raciocinar, para você analisar. Desde os primeiros tempos reencarnacionista, desde os primeiros tempos de estudo no campo da medicina, ele nunca havia presenciado. Então aquilo ali intrigava muito ele, porque não sabia como que se processava uma reencarnação. Fascinava-me as leis biogenéticas, né? Ele se sentia fascinado pelas leis biogenéticas. Mas mesmo assim ele não via fundamento nenhum no processo reencarnacionista. Entretanto, nunca me fora dada intensificar observações e especializar experiências. Olha só, especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram, a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, muitas vezes recebera lições referentemente ao assunto. Ele teve assim aulas de que tratou assim, né, que tratava de reencarnação. Mas aula, gente, é teoria. Agora na prática é totalmente diferente. Você ali, ó, o médico, por exemplo, vou pensar assim, lá na sala de aula, né, ele está estudando sobre, vamos dizer assim, a fisiologia do corpo físico. Então, eles colocam aqueles manequins, né, aqueles bonecos, e ali o aluno, às vezes ali ele realiza alguns procedimentos,
outras vezes ele realiza cirurgias em ratinho, em coelhinho, entendeu? Porque são cobaias. É natural isso, faz parte da evolução. Tem que ser assim. Mas, gente, hora que ele chega cara a cara numa mesa cirúrgica, numa sala cirúrgica, e ali que ele depara com o corpo de um paciente de verdade, ligado aos aparelhos de ventilação, entubado, e que ele tem que realizar alguns procedimentos de incisão. Eita, o coração vem aqui na garganta, ó. Nem é na garganta, não, é na goela. Porque teoria é uma coisa, prática é outra. Então você ouvir falar, você ouviu o professor falar uma coisa, mas deparar com aquele assunto ali na tua frente, por exemplo, uma fratura exposta. O professor ensina tudo ali na sala de aula. Ajuda muito quando você depara com uma fratura exposta lá na rua. Ajuda demais. Ajuda 100%. Mas é diferente, né, gente? É diferente. Ali o nego treme. Só depois de alguns anos, muita experiência, é que já não treme muito, né? Todavia, até então, nunca vira de mais perto o processo de imersão da entidade desencarnada no corpo da matéria densa. Imersão, como se fosse um mergulho, o retorno, a reencarnação. Imersão. O retorno do espírito ao corpo físico. Até então ele nunca tinha presenciado. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Vamos nos aproveitar, gente, para a gente vivenciar essa história. Vamos nos colocar no lugar de André Luiz, sabe? Como não batia forte o coração no peito dele aquela hora, aquela emoção. Porque ele viveu esse momento, gente. Ele viveu esse momento. Alexandre explicou-me, por excesso de gentileza, que noutro tempo recebera muitos favores das personagens envolvidas naquele caso de reencarnação. Alexandre explicou para ele, como se fosse assim: olha, André, nós vamos participar desse caso do reencarne de Segismundo, de Adelina, através de Adelino, de Raquel, porque há muito tempo, e de Segismundo, porque há muito tempo eu recebi muitas coisas desses personagens. Então eu tenho um dever, uma obrigação de ajudá-los, né, na atual situação. Todavia, até então, nunca vi... que isso? Encarnação. E que se sentia feliz pela oportunidade de lhes ser útil. Então, Alexandre se sentia feliz pela oportunidade de ser útil. Comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao concurso fraterno e aos serviços intercessórios. Isso é muito importante, gente.
aos serviços intercessórios. Depois de confortadora e instrutiva conversação, alcançamos o lar de Adelino, deliciosamente colocado em pitoresco canto suburbano, qual ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. Aí eles chegaram no lar de Adelino e de Raquel, né? Eram 18 horas aproximadamente. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava no limiar. O instrutor, porém, informou-me que havia notificado o amigo sobre a nossa visita, recomendando-lhe trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Eita, gente! O trabalho de aproximação. Deu para você entender? O mentor espiritual da família ali pediu para que fosse levado até lá que se fizesse presente a presença do Segismundo para que ocorresse uma aproximação. Isso, gente, o que eu quero dizer é que os teus filhos, eu vou dizer teus, eu não vou dizer nossos, eu vou dizer teus. Os teus filhos, na maioria das vezes, não generalizando, mas na maioria das vezes, eles presenciaram quando você estava namorando o teu marido ou namorando a tua esposa. Eles presenciaram o casamento de vocês. Isso chama-se reaproximação. Eles vão se reaproximando, uma vez que já se encontram presos uns aos outros por laços de afeto ou de desafeto, mas que um se encontra num determinado lugar e outros em outro lugar, então os benfeitores espirituais os aproximam. Olha que interessante. Cumprimentou-nos o companheiro afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador, esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e espera-nos lá dentro. Então, observemos. Esse nosso irmão aqui, esse Herculano aqui, ele é um mentor. É o responsável pelo Segismundo. Foi excelente medida, falou Alexandre, bem-humorado. Consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Entramos, no lar da família Adelino e Raquel. Eles entraram. Antes eles estavam lá fora conversando, agora eles entraram. O casal Adelino e Raquel tomava a refeição da tarde, junto de um pequenino, no qual adivinhei o primogênito da casa. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro do meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Olha só. Herculano, perto de mim, explicou em tom discreto:
é Segismundo. Notei que o desencarnado abraçara-se com Alexandre, chorando convulsivamente. O instrutor acolhia-o como pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, falou-lhe compassivamente. Então, você observa que Segismundo já se encontrava lá dentro, observando, tentando se aproximar mentalmente, fluidicamente, dos futuros pais. Ei, gente, essa história é uma trama que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Aí, o instrutor disse assim para o Segismundo: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas, suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Olha só o que o instrutor disse. Desarmou praticamente Segismundo. Então, a oportunidade do resgate e do pagamento. Todos nós temos essa oportunidade do resgate e do pagamento através das reencarnações. Não chore, nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los, emitindo forças magnéticas de desalento. Vocês observaram? Forças magnéticas de desalento. E repondo-o na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e enfermiço, continuou: tenha coragem. O ensejo próximo é divino para o teu futuro espiritual. O ensejo quer dizer a oportunidade, a reencarnação é divino para o teu futuro espiritual. Organizaremos as coisas, não tenha receio. Entretanto, meu amigo, falou o interlocutor em lágrimas, experimento grandes obstáculos. Experimento grandes obstáculos. E acentuava em tom humilde: reconheço que fui um grande criminoso. Olha só a consciência de Segismundo o acusando. Por que será que ele estaria reencarnando? Por que será que ele estaria reencarnando ali no lar de Adelina e Raquel? Ei, gente, essa história é maravilhosa. A consciência dele pesada, levando ele a dizer assim para o instrutor: olha só, olha, reconheço que fui um grande criminoso, mas pretendo redimir as velhas culpas. Isso ele estava dizendo para o instrutor, praticamente em lágrimas. Porque, gente, não existe dor maior que a consciência pesada. E ali ele se encontrava na condição de um carente de solidariedade, carente de aconchego. Ele estava necessitando de tudo, de compaixão. Adelino, porém, apesar das promessas na esfera espiritual, esqueceu, na recapitulação presente, o perdão aos meus antigos erros.
Então, observa só. Então, agora nós vamos para o próximo vídeo e vamos dar sequência na história, viu?